Olá galera, tudo bem? Eu tô aqui pra fazer uma decklist de Speed Ride, um deck que eu acho ele extremamente barato. Na verdade, ele é meio caro com algumas cartas que ele tem ainda que vão ser repitadas, acredito eu. Mas é um deck bem divertido, é um deck de Gombo, agora com os novos suportes de Suda. E eu vou fazer um deck profile aqui pra gente para darmos uma desbravada no deck de Speed Ride. Primeiro, vamos lá. Eu tô usando duas Win. A Win, ela é uma boa carta. Você pode descartar ela, descartar ela e mandar mais um monstro vento como custo e pegar um monstro com menos 1500 de defesa vento do deck para a mão. Isso é bem forte porque você consegue buscar qualquer peça de engine que tu precisa para fazer os gombos, ou até pegar um draw para alocar o cara no turno dele. Então essa carta é muito insana. Ela tem um segundo efeito também, que se um monstro for destruído por batalha ou por efeito, ela pode entrar por special. Esse efeito é bom pro turno 3, caso você comece, porque você pode simplesmente invocar um regulador e fazer um Synchro 8, que seria o Pipagonete, que é uma carta muito forte, que quando entra dá um Darkholder No More, então ainda tem algumas utilidades. Tirando que ela pode gombar com o Clackern, que o Clackern não precisa que o monstro vento Speedride esteja, uma carta Speedride esteja no cemitério para banir, então ela pode descartar essa carta para poder efetivamente fazer um combo anti-Nibiru. Então a Win é bem forte nesse deck. Eu tô com 3 Terror Peão, melhor carta do deck, entra por inerente, você não controla nada, e ele pode adicionar também um Speed Ride do deck pra mão. Essa carta é bem forte, esse em teoria ele é o starter sempre que você vai querer aqui abrir na mão, você vai querer buscar. Takeda, ele pode entrar por special uma vez por turno, ele pode entrar por special se controlar um monstro vento. E esse efeito é bem forte, que daí você pode fazer o segundo efeito dele, que é tributar ele e trazer um Speed Ride do deck pro campo. Geralmente você vai trazer o Y para fazer os gombinhos, para fazer a pistolinha. Ou até você pode trazer um outro regulador para fazer o outro tipo de gombo, ou estender diretamente para um Crystal Wing e fazer um gombo de Nibiru. 3 bolas de good, starter do deck. Se você der normal summon dele, ele vai buscar uma carta, um monstro Speedride do deck pra mão. Ele basicamente é uma card combo, é 1.5 card combo também, você vai precisar de um Speedride. Mas caso seja Lucky Success ali o seu Link monstro, ele vai conseguir estender pra fazer uns 2 negates bem fortes no campo. Então, um card meio combo. Aqui com bolinha de good. 3 Carcanal. Essa foi a carta nova que veio no Suda. Ele é um monstro pêndulo. Ele tem os seguintes efeitos. Na escala pêndulo, ele pode banir uma carta Speedride do cemitério e colocar um outro monstro Speedride na outra escala. Então, tipo, geralmente você vai gombar isso aqui junto com o Clear Wingzinho novo que veio. E ele tem um segundo efeito. Ele tem um efeito também que tem 2 outros efeitos. Que o primeiro é quando ele é destruído em campo, ele pode trazer uma cópia dele. Ele pode trazer uma cópia dele do deck ou do cemitério para o campo. E essa cópia vai se tratar como um regulador. Ele é importante saber disso, porque eu já pensei que errei o Gombo uma vez porque não está descrito que ele é regulador, mas quando ele reborna, quando ele traz um do deck, sim, ele é tratado como regulador. O segundo efeito dele é que você pode banir ele especificamente ali do extra deck e ganhar 700 de ataque durante o cálculo de batalha com um monstro Clear Wing. Então esse efeito pega muito desprevenido, porque geralmente o oponente vai conferir o seu cemitério e não tua extra zone, né, do teu extra deck. Então, bem interessante esse cara. 2 Sabujo, ótima carta. Geralmente você vai utilizar ele para a segunda parte do combo, que você vai trazer o aviãozinho que seleciona 2 do deck, né? Pela somatória do monstro 5 vento que você fez o banimento. Você vai pegar ele e o Yo-Yo, que vai ser uma situação even, que qualquer situação vai ser boa para você. Ele como starter ele não é muito bom, mas ele consegue ainda achar play dependendo do deck standard que você tiver em mão. Se tiver um Takedo, você consegue ainda jogar com ele. Dice. Eu rodo 2 Dice porque geralmente um vem na mão e você não consegue invocar ele pelo Takedo da mão, né? Então é bom ter 2. Tirando que você abrir Hard Draw com 1, você ainda consegue fazer um Gombo anti-Nibiru e fazer um Crystal Wing antes de fazer qualquer outro tipo de Gombo. Então essa carta aqui é muito boa ter a 2 no deck. Acho muito arriscado ter somente uma no deck. Carturbo, Extender genérico, se controlar um monstro vento ele pode entrar por special. Tem que tomar cuidado com essa carta, que ela te leva a fazer full combo toda vez e você vai fazer um full combo às vezes e vai tomar um Nibiru ou até alguma interação ali vai ficar torta as coisas, então tem que tomar muito cuidado com essa carta.
Mas ela é uma boa carta, porque em teoria com o Highgoat ele sempre vai trazer o Crystal Wing de forma bem prática. Então bem forte essa carta. De one-off a gente tem o novo Crystal Wingzinho, o Duken Daiko e o Yo-Yo. O novo Crystal Wingzinho ele tem o seguinte efeito, que você pode popar as duas escalas e trazer o Clear Wing do extra deck. Isso é considerado uma invocação 5. E quando ele é destruído, quando ele é adicionado pro deck adicional, ele pode, caso você controle dois monstros Syncro-Vento, ele pode enviar uma magia ou armadilha Speed Rise do deck pro cemitério. Então você tem alguns follow-ups ali que você pode fazer, algumas coisinhas. Mandar o Extender ou mandar a magia que protege o The Dark Ruler no War. Ou até mandar a magia para pegar o follow-up, você que escolhe. O Duke Den Daiko, ele é bom porque em teoria você vai usar no Gomu do Sabujo. Porque como eu disse, em uma situação você vai utilizar o aviãozinho e vai selecionar o Sabujo junto com o Yo-Yo. E esse cara aqui é necessário para que o Sabujo funcione. Ele também tem um efeito que o efeito dele é que ele pode se banir do cemitério e invocar um regulador do cemitério pro campo. Então, do cemitério ou da mão pro campo. Esse cara é bem forte e você pode fazer várias plays com ele, pode utilizar a criatividade no meio do jogo ali. E o Yo-Yo, que quando ele é normal summon, você pode selecionar um monstro Speed Ride nível 3 ou menos do cemitério e invocar por Special. Esse cara aqui é muito forte. Você pode pegar o Terror Top turno 3 e fazer a busca do Terror Top. Você pode invocar o Takedo e o Takedo você tributar para invocar outro Dice. Você pode invocar o Dice e ir direto para uma play de 5/5 ou até um 5/7, porque você pode regular. Então esse cara aqui é bem insano. Esses aqui são os monstros de main deck de Speed Ride. De Hand Trap estamos usando 3 Draw, ele é um monstro vento, então você pode utilizar ele com uma Win para descartar e buscar alguma coisa, ou até buscar ele com uma Win, ou até utilizar ele para normal summon, depois de dar o Special Terror Top para fazer o aviãozinho para estender as plays. Então você tem várias utilidades pro Draw nesse deck aqui. 3 Ash, básico de qualquer deck. 3 Imperman, negar o efeito do cara e fugir de Triple Tactic Talents. Velocidade Raspar. Essa carta magia aqui, ela descarta uma carta Speed Ride e você consegue adicionar uma outra carta Speed Ride do deck pra mão. Monstro Speed Ride do deck pra mão. E essa carta aqui é necessária pro One Card Combo do Terror Top, ou na verdade o One Card Combo do Marble, desculpa. A máquina de Good, às vezes você vai ter que ter 1,5 para fazer o card combo ali, e essa carta que entra no meio do combo, então é necessário. Ela também é um puta extender no início do jogo, porque às vezes o Clocker não precisa de uma carta no cemitério para efetivar o efeito dele trazer o Clear Wing. Então esse cara aqui gera o recurso necessário para fazer isso. Eu até tenho minhas dúvidas, talvez não seria bom substituir a Win, só que a Win ela é boa porque ela consegue trazer o draw, né? Então tem situações que a Win talvez seja melhor e situações que esse cara aqui seja melhor, até porque ele pode pegar a segunda cópia dele e descartar ele mesmo para fazer isso, né? Então uma carta bem forte. Speed Recover, eu prefiro essas duas cartas magias aqui do que a Will, porque a Will depende muito de sorte, e sorte é o que eu não tenho. Então esse cara aqui você consegue fazer invocação especial de um monstro Speed Ride do cemitério. Isso aqui garante que às vezes teu aviãozinho toma inibir e você consiga passar com ele e depois fazer os efeitos. E ele tem o segundo efeito que você pode se banir no turno que ele não foi enviado e adicionar um Speed Ride do cemitério pra mão. Então essa carta aqui é muito insano. Eu acho bizarro a galera não utilizar 3 em alguns deck builds. Essa carta aqui é sensacional, é simplesmente melhor que a Will, melhor que qualquer outra carta que você pode selecionar, até o Speed Lift, porque o Speed Lift tem uma restrição que você não pode fazer efeito de Special Summon, então se você invocar o Terror Top, o Speed Lift não triga, então whatever, ter o Speed Lift. Então essa carta aqui é bem melhor entre as duas, né, no caso. 2 TTT para completar o deck, uma Khalid e as duas últimas traps do deck. Essa trap aqui você pode banir um monstro vento e dar bounce no monstro do inimigo. Ela tem o segundo efeito que ela tiver no cemitério, você pode fazer invocação especial desse monstro aqui, desse card como um monstro, e diminuir o nível de um monstro com em 1 e ele entra por special, ele é um monstro nível 1 regulador. Então ele é uma carta que você pode fazer tanto o aviãozinho quanto fazer algumas plays para fazer o level 5 ou até um level 8, que seria o Crystal Wing. Então tem coisas que você pode fazer com esse cara aqui.
E essa carta aqui é a nova que veio em Suda, você pode fugir de Dark Ruler No More. Ela tem o seguinte efeito, que você pode popar cartas equivalente à quantidade de monstros 5 vento que você tem em campo. Então, ela é um pop, e você também pode ativar o segundo efeito dela, que é fazer com que o seu Clear Ring saia do campo e ele entre novamente. Isso resolve no mesmo tempo, né? Quando o teu inimigo faz uma invocação especial. E como os Clear Ring, como quase parte das cartas do Clear Ring são tudo soft, você sempre vai poder trigar novamente os efeitos deles. Então, essa carta é bem forte com isso. Tá. Aqui tudo as coisas de main deck, 40 cartas. De extra, a gente tem o Metal. Ele é uma composição para fazer alguns extenders de Gom. Às vezes você vai precisar utilizar ele para fazer uns gomos insanos. A pistolinha, duas pistolinhas, a carta mais importante do deck. Ela só vai fazer todos os starters e vai conseguir fazer os 2 Crystal Wing ou até tipo dois Monstro Wing do extra deck pro campo. Ela tem o efeito que quando ela é invocada por Special, se for utilizado somente Monstro Speedroid, você pode invocar os 2. E se caso ela for, e também ela tem um defeito que você pode adicionar uma magia armadilha Speedride do deck pra mão. Então, boa carta. Ragoita é insano. Ela entra por special só controlar um monstro vento regulador. Essa carta aqui você faz Crystal Wing gratuitamente, todo momento. E ela tem um efeito rápido também que você pode tributar ela para fazer a alteração dos monstros em campo em mais um. Essa carta é muito boa contra o deck de Exceed. Talvez você queira sempre deixar ela no campo ou no campo para poder fazer esse efeito, para limitar as plays do cara. Especialmente com o Raizou em alta, né? Planador, quando ele é invocado por invocação 5, você pode selecionar um monstro 5 nível 7 ou menos vento do cemitério e invocar por special. Esse cara aqui é um regulador, então você sempre vai geralmente você vai trazer o Clear Wing para poder fazer o 12. Mas você também pode utilizar algumas ideias para poder fazer durante o jogo. Ele tem um efeito também de cemitério que você pode banir ele e aumentar o nível de todos os monstros do oponente em 5. Essa carta aqui contém tanto decks de Synchro quanto decks de Exceed, né? Igual o Ragoita, que a gente comentou agora há pouco. Shambara bate em todos os monstros do oponente. Para cada monstro que ele for bater, ele ganha 200 de ataque, se não me engano. E essa carta é muito boa. Pipagonete, quando entra por Special, ele é um monstro meio que genérico. Você tem que usar uma máquina regulador de vento e monstros não reguladores. Ele é um monstro meio genérico. Você consegue trazer ele de forma bem prática. E ele tem um efeito que ele pode destruir o campo inteiro. Ou ele também pode negar só os monstros, o efeito do monstro do oponente. Essa carta é muito insana pra fazer esse tipo de coisa. Geralmente você vai fazer turno 3, né? Se começou. 2 links, que é o aviãozinho. O aviãozinho é uma carta muito insana que você consegue fazer um Special Summon adicional com o efeito de ignição dele. E tem um segundo efeito de ignição que você revela 2 monstros. Você manda um monstro um Synchro vento para banimento. E com essa somatória, com essa interpolação de somatória do nível do monstro, você consegue selecionar monstros de Speed Ride. Ou seja, você manda um Synchro 7, você tem que selecionar 2 Speed Ride que a somatória seja nível 7. Então, daí um vai para a mão e o outro vai para o cemitério. Essa carta é bem insana. Você consegue fazer estender todos os gomos de Speed Ride com esse cara aqui. Para os dragões, um Clear Wing e um Fast Dragon. Não preciso comentar. Não precisa comentar essas duas cartas. Crystal Wing, nega efeito de monstro, ganha ataque equivalente ao monstro negado e destruído. Ele também ele bate em monstro nível 5 ou mais e ganha um ataque equivalente àquele monstro, bem forte. Para passar por towers ou monstros bem fortes. O novo boss, vamos deixar isso por último. O boss anterior, que tem 3 efeitos. Você pode dar em chain o efeito dele, ele ganha um ataque equivalente ao monstro que ativou o efeito. E após isso você ganha um ataque equivalente àquele monstro. E também você tem um negate de magia armadilha. E o último efeito dele é que você, quando ele é enviado para o cemitério por invocação 5, e ele foi feito por invocação 5, você consegue pegar um monstro vento do deck pra mão. Então esse cara aqui te garante um follow-up também. E o último boss, esse aqui é o boss novo que veio no Suda. Ele tem um Omni Negate. E o segundo efeito dele é que quando ele sai do campo, ele pode invocar um monstro Clear Wing do teu extra deck cheatado pro campo. Então você pode trazer a Motoca para finalizar o jogo no turno 3, ou você pode trazer o Clear Fast para poder fazer alguma coisa. Esse aqui é o deck profile de Speed Ride, galera.
Eu acho que essa build aqui ela tá bem consistente para poder jogar no meta atual. Você consegue se divertir um pouco e tentar jogar contra decks bem insanos como Fiendsmith Ryzo e até os novos Asaminas. Os Malice também estão em alta, então você consegue jogar com esse deck aqui. Eu acho que é isso, galera. Esse foi o Profile aqui de Speedride, espero que tenham gostado. Deixa um like aí e é nóis.